Olá, olá, boa noite! Segunda vez que a gente se vê na semana, nessa live. Essa é a segunda da semana. A primeira foi na terça-feira. Eu fiz uma entrevista super especial, que vai ser recorrente. É uma série de entrevistas que a gente está fazendo toda terça-feira às 7h30 da manhã do Brasil, 7h30 da manhã de Brasília. E agora eu quero começar às quintas-feiras também a bater esse papo com vocês aqui. Então, tem algumas dúvidas recorrentes que eu tô pegando aí dos comentários passados, de coisas que já me perguntaram, e eu quero trazer para esse espaço aqui para a gente discutir isso juntos. Tem uma questão recorrente que eu acho que agora vai ficar mais ainda, porque estão se falando muito mais de alimentação plant-based. E aí, tá começando, né? Os termos estão começando a se confundir. O que é uma alimentação plant-based? O que é a whole food plant-based? É igual? Não é? Qual é a diferença se não for igual? Eu posso comer as mesmas coisas? Como que funciona? Tem o mesmo histórico? O que é cada coisa? E a alimentação que está dentro do veganismo. Então, vamos começar a esclarecer esses pontos. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, comentários, manda aqui, porque é muito mais legal quando vocês participam. Eu não curto monólogos, eu não gosto de ficar falando para sempre sozinha. Então, comenta aí para a gente poder bater um papo bacana, ser enriquecedor para os dois lados. E para todo mundo que está assistindo, que é muito mais bacana quando vocês participam, mandam dúvidas e comentários. Eu vou começar pelo veganismo, porque eu acho que o veganismo é um dos tópicos assim mais quentes do momento, quando a gente procura no Google Analytics, procura no Google Keywords. São ferramentas para a gente ver se os termos estão sendo buscados, né? Aonde tá quente aquele assunto. Basicamente é um termo quente em todos os lugares, né? Eu acho que tirando alguns lugares assim onde a internet não é tão acessível, aonde tem internet agora tem veganismo sendo procurado. E eu acho que é muito legal a gente começar por ele, porque para mim realmente ele é o mais vou usar um termo que provavelmente não existe na língua portuguesa, ele é o mais abarcador. Ele tem mais significados. Então, o que é o veganismo? O veganismo não é só a alimentação livre de produtos de origem animal. Então, beleza, vamos pegar esse statement, essa frase e trabalhá-la. O que são produtos de origem animal? Ovo, mel, queijo, leite, derivados, qualquer tipo de derivados do leite, carne de qualquer tipo, peixe, crustáceos, qualquer coisa. A pessoa que não se alimenta de nada que venha de algum animal, ela é vegetariana restrita. É a forma de alimentação do vegano. Então, um exemplo muito fácil, eu sou vegana e eu me alimento dessa forma. Eu não como nada de origem animal. Porém, o vegano, ele tem uma outra forma de ver o mundo. Ele não só não se alimenta, não coloca, né, para dentro, não ingere nada que venha de algum animal, como a gente acabou transbordando a alimentação e passou para outras áreas da vida esse raciocínio, esse comportamento, que é evitar, lutar contra e não contribuir para a exploração animal de nenhum tipo. Então você não vai ver um vegano num rodeio, você não vai ver um vegano num circo que tem animais, você não vai ver um vegano dentro do SeaWorld, você não vai ver o vegano comendo um salsichão na pracinha, não vai. Então assim, a forma de ver o mundo do vegano é muito além da forma como a gente se alimenta, tá? A gente não vai usar nada de couro. Ou assim, por exemplo, eu tenho roupa de couro ainda, tipo casaco de couro, bolsa de couro, que eu comprei antes de virar vegana. Então assim, eu tenho uma bota que ela tem 7 anos e ela é de couro. E eu vou usar ela até acabar porque ela já existe. Mas eu não compro nada de couro, não compro nem tênis, assim. Se for de couro, eu não vou comprar. Nada na minha casa novo que eu tenha comprado nos últimos anos vem de origem animal. E a gente olha rótulo, a gente se preocupa sim, eu não passo nada em mim que tenha coisa de bicho. Então, o shampoo tem que ser vegano, o sabonete tem que ser vegano, o produto de limpeza não pode ser testado em animais. É uma preocupação que ela vai muito além da nossa alimentação. A alimentação é a mais
fácil das pessoas visualizarem, né? Porque se eu for com você no restaurante, você vai logo ver que eu não vou pedir nada que tenha origem, que tenha bicho no meio, né? Mas isso extrapola para outras áreas da minha vida. Deixa eu ver o comentário da Maria aqui. Vai muito além de só a alimentação. Fiquei muito surpresa quando descobri. Pois é, Maria. A Maria é uma amiga que passou, acho que foi uma semana, né? Só uma semana aqui em casa, só muito pouco tempo. Essas pessoas vêm visitar a gente. Fica aqui uma semana, eu acho um absurdo. A gente espera que as pessoas vêm, fica um mês. Fica meio ano, tão pouquinho. E ela vai lá e fica uma semana. E aí ela conviveu com a gente, né? E viu como que é o estilo de vida, como é o raciocínio. E realmente é assim que funciona. A gente não se compromete com nada que tenha vindo de origem animal da maneira, assim, no possível, né? Obviamente. Então, sei lá, eu preciso pegar o transporte público, o assento é de couro. Eu não vou rodar minha baiana ali no meio e falar, esse assento é de couro. Eu vou sentar no transporte público e vou pegar, porque ali não tem outra opção e é isso aí. Então, são coisas que, dentro das medidas sociais cabíveis, eu vou provocar uma resistência e não vou compactuar com o sistema opressor aos animais, tá? Esse é o raciocínio do vegano. Tem muitos motivos para se ser vegano, tá? Esse é um deles, que é você lutar contra a opressão e exploração dos animais. Eu me tornei vegana porque eu descobri o impacto da indústria alimentícia, da qual eu fazia parte, trabalhava há 4 anos no meio ambiente. E eu fiquei muito chocada com isso. E então eu descobri junto, né, a causa animal e tal, enfim, tudo foi muito junto, mas o que realmente fez com que eu virasse a chave foi o fato de eu descobrir o impacto ambiental da indústria da carne, que era onde eu trabalhava antes. E aí eu mudei, fiz essa mudança na minha vida. Então, assim, a gente normalmente começa pela alimentação e vai trazendo outras áreas para a nossa transição, para a nossa vida e expandindo isso, né? Deixa eu ver, tem mais comentários. A Maria me corrigiu que foram 15 dias. Mentira, foi nada. Enfim, aí tem o veganismo, que é isso. Esse é o veganismo. Muito bom. Quem é a plant-based? A plant-based é uma forma nova de se expressar, de se falar a alimentação vegana. Por quê? Porque com os anos de luta e ativismo do veganismo, o veganismo ficou muito estigmatizado. Então, quando a gente fala assim, fulano é vegano, hoje em dia, a gente pensa assim, tá, o cara é meio esquisitão, meio diferente, ele não come carne, ele deve ter uma causa ali por trás e tal, e é isso. Mas assim, há 5 anos atrás, quando eu falava que eu era vegana, as pessoas achavam que eu ia, sei lá, jogar uma faca nelas do outro lado da mesa porque elas estavam comendo bife. A imagem do vegano era um cara altamente agressivo, altamente reativo, ativista em todos os momentos e que ia ficar te acusando, sabe? Aquela pessoa que você não quer ter perto porque fica bragging, sabe? Falando, lecturing o tempo todo. E não é bem assim, né? Isso aí é uma escolha de cada um, mas não é a média vegana, não é essa das pessoas. Então criou-se não, né? Esse termo já existia. Pegou-se esse termo antigo, que se chama plant-based, para falar da alimentação vegana, que é uma alimentação com baixo impacto ambiental. Então, quando as pessoas pensam em sustentabilidade, pensam do planeta, obviamente, pensam em quão viável é aquela alimentação, em quão acessível é aquela alimentação, se é uma alimentação vegetal e tudo mais, elas vão falar de plant-based. Você pode fazer uma dieta plant-based e não ser vegano. Ué, mas como assim não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porque você pode se alimentar com coisas de origem e somente vegetais, mas ainda ir no rodeio, mas ainda ir ligar pro cara que cria cachorros e comprar um cachorro de raça. Você pode ainda comprar uma bolsa de couro de marca. Então, o fato de você se alimentar conforme um vegetariano estrito, que é o termo científico para falar disso, não significa que você seja vegano. Para você se dizer vegano, você tem que praticar isso em outras áreas da sua vida. Ou estar na busca de, né? Você não precisa concluir a transição para se chamar de vegano. Você dá o título a você mesmo do que você quiser. Mas você tem que estar pelo menos buscando isso. Plant-based é a forma de se alimentar
moderna, que a gente está chamando aqui, de origem vegetal, exclusivamente vegetal, tá? Então, 2 termos já foram esclarecidos. Depois, quem mais? A gente está falando agora da Whole Food Plant-Based, que é a forma como eu me alimento. E aí a gente vai diferenciar a Whole Food Plant-Based de todas as outras. Quem é a Whole Food Plant-Based? Whole Food Plant-Based é uma alimentação vegetal, de base vegetal, integral, natural, regional, que respeita a sua regionalidade de onde você está, sustentável, apoiada pela ONU, pela FAO, pela Organização Mundial da Saúde e que existe há centenas de anos. Essa é a Whole Food Plant-Based. Não é nova, não é modinha, não é uma criação de termo, não é uma onda diferente, é um troço que já existe há muito tempo e que agora as pessoas estão descobrindo e voltando a trazer à tona. Mas ela já existe há muito tempo e ela já foi categorizada pela ciência lá na década de 70. E foi lá também na década de 70, um pouquinho depois, que nasceu, né, que apareceu o veganismo. Então eles apareceram na mesma época. Uma tem um prospecto, tem uma ideia científica, tem uma base científica, é pensada, né? Ela é tida. Por que ela é apoiada pela ONU, por exemplo? A FAO é a Organização para a Agricultura e Alimentação da ONU, é um órgão dentro da ONU. E a FAO pensa na alimentação humana do tipo, qual que é a alimentação mais adequada para o ser humano e para o planeta? A alimentação que é mais sustentável para o planeta. A que é mais sustentável para o planeta e a mais indicada para o ser humano é a Whole Food Plant-Based. Por que a Organização Mundial da Saúde apoia, indica e fala, galera, vai na Whole Food Plant-Based? Porque ela é a alimentação a melhor, a ideal, a melhor maneira de se prevenir doenças crônicas. Doenças crônicas são aquelas que não têm cura, que você passa o resto da sua vida se tratando ou simplesmente faz tratamentos paliativos porque não tem como você se curar. É isso, essas são as doenças crônicas. E a Whole Food Plant-Based é aqui a mais indicada como uma medida preventiva. Então, esse é o porquê da Organização Mundial da Saúde indicar a Whole Food Plant-Based. A Whole Food Plant-Based é uma alimentação. Ela não cuida de mais nada para você. Sim, se você quiser continuar indo em rodeio, você vai. Se você quiser continuar indo ao circo com bicho, você vai. Não tem nada a ver com as outras formas de comportamento e de consumo nosso. É só uma forma de alimentação, tá? Ela é sustentável porque ela tem um baixo impacto ambiental. Por isso que a FAO indica. Ela tem uma pegada de carbono, uma pegada ambiental muito baixa. Por quê? Porque ela preza por alimentos que são diversificados, o que é excelente para o planeta, o oposto de monoculturas enormes, áreas enormes de, sei lá, milho, de... qual é o nome daquilo? Wheat, que eu esqueço o nome às vezes em português. Que faz o pão, gente. Trigo, milho, soja, essas são as monoculturas mais comuns. E aí o que acontece? Você vai e traz uma alimentação diversificada, que é a Whole Food Plant-Based, então para o meio ambiente é melhor. Para os pequenos produtores é melhor. Ela é mais sustentável porque ela tem baixo impacto, porque ela preza por alimentos locais, porque ela preza por alimentos que não são processados. E eu vou falar aqui um ponto que às vezes é um pouco polêmico. Quando você tem uma alimentação vegana e plant-based, não significa que ela é saudável. Ela não tem como pré-requisito ser saudável. Você pode ser um vegano junkie, você pode ser um plant-based junkie, você pode abrir vários pacotinhos, várias embalagens de alimentos processados de origem vegetal. Hambúrguer, linguiça, bacon, enfim, 1 milhão de coisas que podem ser feitas vegetal, né, de origem vegetal, que não precisa ter o animal no meio, mas que, primeiro, para a sua saúde tem um impacto absurdo e para o meio ambiente tem um impacto absurdo, porque é um produto processado. É um produto processado, tem uma pegada de carbono. É melhor do que o produto animal? Com certeza. Melhor para a sua saúde e melhor para o planeta. Mas ainda assim, está longe de ser o ideal.
A Whole Food Plant-Based, ela vai olhar para a sua saúde, ela vai olhar para o seu bem-estar, ela vai olhar para você daqui a 10, 15, 20 anos, vai olhar para sua velhice, vai olhar para ver se você está inflamado, se você tem dores articulares, se você tem quedas de cabelo. Ela cuida de você, do seu corpo, né? Da sua cabeça, da sua microbiota, se você tem mood swing, se você tem problemas assim, chega às 6 horas da tarde, eu tô morta, preciso dormir. Esse tipo de coisa, você precisa olhar para sua alimentação. Você pode ser um vegano e não ser saudável, você pode ser plant-based e não ser saudável, mas a Whole Food Plant-Based vai olhar para a saúde. E ela é diferente das outras na prática, no seu dia a dia, porque ela pode, se você quiser, incluir produtos de origem animal. O que são esses produtos de origem animal? Se você quiser consumir a carne, você pode consumir a carne. Ela não corta completamente a carne do menu. O que ela não inclui são os laticínios. Os laticínios e derivados não estão dentro dessa alimentação. Mas, se você quiser eventualmente consumir carne, peixe, frango, vá lá, entendeu? Tem uma quantidade, né? Existe um limite, uma quantidade limite, para que você mantenha a saudabilidade do seu corpo, que você continue performando muito bem, mas se você quiser incluir, você pode incluir. O grande diferencial dela aqui é que realmente ela foca muito nos alimentos que são integrais, nos alimentos que são saudáveis, que são naturais, que eu acho que é a grande diferença das outras, que não necessariamente precisa ser tudo não, né? Mas assim, não tem esse foco do integral, não tem esse foco do natural, tá? Então essas são as principais diferenças que você vê entre elas. Então tem, por exemplo, nutricionistas agora falando bastante sobre a alimentação plant-based. E eu sou super curiosa, eu apoio todas, sigo todo mundo e tal. Acho muito bacana o movimento do plant-based realmente ganhando espaço. Mas aí eu vou ver naquela esperança de que realmente as pessoas comecem a se aprofundar um pouco mais no assunto da nutrição que é preventiva, na nutrição séria, na nutrição moderna, e às vezes eu fico um pouco decepcionada, porque eu vejo muita gente promovendo a plant-based, mas com alimentos refinados assim, super agressivos para o nosso corpo. E um exemplo muito claro que eu vejo são os óleos refinados. Então, uma galera que faz assim uma super salada, sabe? Tipo, porque tô comendo arroz, tô comendo feijão, não sei o quê, porque é plant-based, porque é isso, saladão, parará. Aí vai lá, bota uma garrafa de óleo do lado, de azeite do lado e super rega tudo. E eu fico assim naquela assim, tipo, ai meu Deus, quando que vamos discutir sobre isso, sabe? Quando vai chegar o momento ideal pra gente conversar sobre esse tópico ligeiramente polêmico? Porque ninguém quer ouvir isso, né? Ninguém quer chegar e ouvir, poxa, o azeite não é tão bacana. Mas isso precisa ser comentado, isso precisa ser falado, em algum momento precisa ser, né, posto à tona para que a gente comente isso de uma maneira muito científica, muito objetiva, que ainda não chegou a esse ponto, tudo bem, eu respeito. Mas aqui nesse canal, comigo, você vai ouvir falar sobre isso sim, porque aqui a gente não tem medo de falar as informações que são importantes para vocês, que são científicas, que são comprovadas, que são imparciais, que eu não vou ficar puxando a sardinha para o meu lado. Eu sou vegana e às vezes eu falo, olha, realmente a Whole Food Plant-Based não tem a menor diferença em... Por exemplo, não existe uma pesquisa, não tem uma pesquisa que fale, por exemplo, que uma pessoa que é 100% vegana, tipo eu, sou 100% vegana e sou Whole Food Plant-Based, que a minha saúde é muito melhor, tem indicativos muito melhores do que uma pessoa que come saudável, a Whole Food Plant-Based no caso, né, com um pouquinho de carne. Tipo, 90% vegano. Não tem essa diferença. Não existe uma pesquisa que comprove isso. Então, realmente, para mim, é uma escolha. Tudo bem, eu entendo os indicativos de saúde, estudo isso, comprovo que, beleza, não tem nada novo que diga nada, que eu sou mais saudável do que alguém que come saudável, que come integral, que come uma comida natural, mas que é 100% também vegano. Mas eu escolho ser vegana. Então, assim, às vezes acho que esses pontos são polêmicos e as pessoas evitam falar, mas eu gosto de trazer a informação real para vocês, a informação científica para vocês. E essa é uma delas. A outra realmente são os óleos. Os óleos não são benéficos para a gente em nenhum ponto, em nenhum momento. Não existe um óleo. Pode pensar aí, óleo de coco, óleo de canola, óleo de abacate, óleo de linhaça, óleo de azeite extra virgem do topo do monte. Não tem.
Não existe, não tem. Não tem como. Você pode comer azeitona e ter os benefícios. Você pode comer o coco e ter os benefícios. Você pode comer a linhaça, comer a chia, comer o abacate e ter os benefícios. Mas o óleo refinado não vai te trazer benefício. E aquela ideia de que existem gorduras boas, sabe? Calma, calma, porque a quantidade de gorduras boas que você precisa é uma quantidade muito pequenininha. A gente comer, por exemplo, se entupir de peixe porque acha que está arrasando no ômega 3 é um tiro no pé, porque o peixe é uma carne gordurosa também, apesar da gente comparar às vezes com, sei lá, cupim, aí você fala, ah não, mas o peixe é super light. Não é não, desculpa, não é não. Vai olhar lá o índice de gordura do peixe para você ver. Então, pode ser que ele seja menos gorduroso do que um outro tipo de animal. Porém, ele é muito gorduroso comparado aos outros alimentos que não estão ali dentro da proteína animal. Então, esse tipo de critério a gente tem que ter na hora de se alimentar, na hora de escolher a nossa alimentação. Eu optei por uma alimentação preventiva, anti-inflamatória, que eu posso comer o quanto eu quiser, que eu não preciso porcionar. Olha que beleza, não precisa porcionar. Eu acho incrível. Deixa eu ver o comentário de vocês. A Fernanda, acho que é Fernanda, né? Escreveu assim: queria entender mais sobre azeite. Então, nenhum óleo tem benefício? Nenhum óleo tem benefício. Nenhum. Você pode ter benefício, como eu falei, se você comer o azeite, o azeitona, desculpa, se você comer azeitona, você vai ter um benefício. Porque se você pegar o rótulo do seu azeite e olhar ali a tabela nutricional, não tem nada. Ele não está te entregando nada. Azeite, óleo de coco, óleo de linhaça, óleo de abacate, o óleo, you name it, sabe? O óleo que você preferir, assim, não importa. Não tem benefício, não tem uma pesquisa que comprove que existe um benefício para você que seja trazido, né, que seja compensado por um óleo. Óleo é gordura líquida. E gordura a gente não queima, a gente estoca. Então você consome o óleo e ele vai parar naquele lugar que você não quer que ele pare. Se eu pensar de uma maneira estética, se eu pensar de uma maneira realmente de saúde, de médio e longo prazo, ele vai parar lá nas artérias do meu coração. E depois vai me dar hipertensão, vai me dar doenças coronárias, vai ativar lá as minhas células cancerígenas. Então, assim, ele é altamente inflamatório, ele não é benéfico em nenhuma instância, tá? O Diogo escreveu: oi, Giovana, existe algum termo em português que traduz o nome deste tipo de veganismo? Então, Diogo, não é um tipo de veganismo. Você pode continuar se alimentando com proteína animal, tá? Eu escolho ser vegana, mas não é um tipo de veganismo. Aqui, talvez você tenha entrado um pouco depois, mas bem no início da live eu expliquei as diferenças entre plant-based, veganismo e whole food plant-based. E não tem um termo, infelizmente não tem um termo no Brasil, não tem ninguém que estude isso no Brasil. Infelizmente, eu vou dizer assim, infelizmente mesmo com pesar, porque a nossa sociedade do Brasil precisa muito aprender a voltar a se alimentar bem, porque a gente sabia antigamente e perdemos essa cultura, né? Não tem ninguém. Se você inclusive procurar isso na internet, o termo em inglês, você não vai encontrar nada em português falando sobre isso. É por isso que eu acho tão importante que alguém fale, né? No caso, eu me disponho a fazer isso porque eu estudei, eu falo inglês fluente, então eu estudei fora, trouxe os conhecimentos, né? Eu estudei os conhecimentos de fora para trazer para cá que eu digo para vocês, né? Porque eu também não moro no Brasil mais, mas porque não existe, sabe? E eu fico assim, nossa, não tem ninguém pesquisando sobre isso no Brasil, não tem ninguém que possa falar sobre isso. E informação, para mim, é muito importante. Acho que para todo mundo, né? Informação liberta. Informação é realmente o que diferencia as opções para gente. Se você não sabe que existe uma opção melhor, você não tem como optar por algo melhor para você. Então, é o que me motiva, na verdade, assim. É o que me motiva a vir aqui fazer lives e conversar e produzir conteúdo para vocês, porque realmente eu acho que é muito importante a gente saber se alimentar. Muito importante. Acho que quando você sabe se alimentar, quando você aprende o que é bom para você, você para de ser manipulado pela indústria. E eu posso falar isso porque eu trabalhei na indústria de alimentos. Você para de ser manipulado pela mídia que ganha
ganha muito para falar bem da carne, ou bem do ovo, ou bem do café, ou bem do que for, sabe? Do que estiver pagando mais. Então, eu trabalhei no departamento de lobby da empresa, né? Que era uma empresa de carne. E eu sei muito bem como funciona. Então, assim, hoje eu tô do outro lado. Hoje eu sei muito bem o mal que certos alimentos podem gerar, porque eu tive o privilégio de estudar, de falar uma língua estrangeira, estudar e trazer esse conteúdo de fora para cá. Então, para mim essa é a minha missão, assim, tipo, eu preciso fazer com que a mensagem chegue a mais pessoas, né, e realmente mais pessoas tenham opções e tenham conhecimento para poder optar por elas e pela família delas, né. O que mais, gente? Alguma dúvida? Sobre a Whole Food Plant-Based ficou claro, mais ou menos, porque tipo, é o assunto que eu mais falo aqui, né? Seria interessante que ficasse claro. Mas eu vou falar mais, eu vou trazer mais porque tem sempre gente nova chegando, tem sempre dúvida nova. Para mim é importante ter contato com vocês aqui, eu tava com saudade, eu tava muito tempo longe, né, de fazer lives. Então vocês podem contar comigo toda terça-feira, 7h30 da manhã, eu tô fazendo a série de entrevistas, eu trago alguém que já fez a transição para Whole Food Plant-Based, está em transição ou já teve contato com a Whole Food Plant-Based para trazer a experiência dessas pessoas para vocês ouvirem. Então as pessoas vão falar assim, curti, não curti, senti isso, senti aquilo, achei isso bacana, achei isso difícil. Eu acho muito bacana que vocês tenham contato com pessoas reais, porque eu falando às vezes eu acho que fica muito distante da realidade das pessoas mesmo, né, da audiência. Porque, você mora fora, você estuda isso, você é toda natureba, não sei o que lá, e eu não, eu tô muito longe. Não é. Não é. Essa série de entrevistas é para mostrar que é possível, que todo mundo pode fazer essa transição, se alimentar bem e colher os frutos da mesma maneira que qualquer um, tá? É a alimentação para o ser humano, não é alimentação para a Giovana, é alimentação ser humano mesmo, não sou eu que estou falando. E essa segunda vez aqui é realmente porque eu achei assim, olha, vamos falar dos tópicos que realmente as pessoas estão com dúvida. Tem um porém que para esse tipo de alimentação é mais trabalhosa, requer mais trabalho. A Maria está falando. A Andrea, ela está fazendo a transição agora, né? Eu quero muito trazer ela para ser a entrevistada também. Ela falou, tô bem feliz com esse novo estilo de vida. Então, Maria, assim, não sei se não vou dizer se é trabalhosa, porque depende muito, né? Acho que qualquer mudança de estilo de vida é trabalhoso, né? Se você fala assim, agora vou começar a malhar, ou então agora eu mudei de trabalho. Agora, qualquer coisa que você mude, qualquer coisa que seja novo, requer um pouquinho mais de energia, requer um pouquinho mais de força de vontade para você perseverar e tal. Mas depois que você passa aquela curva de aprendizado, depois que você tem aquele momento de adaptação, você flui muito bem. E eu acho que o benefício que a gente tem, é para mim, né? O benefício físico que eu tive, o benefício assim mental que eu tive e palpável que eu tive mesmo de mudar a minha alimentação, nossa, assim, parece que, sabe, o trabalho que eu tenho de demolhar um feijão, se eu mostrar minha cozinha, vocês vão ver, tem 3 potes aqui de feijão e de arroz, porque eu tenho que lembrar, porque amanhã eu vou fazer comida amanhã, então, tipo, eu tive que colocar de molho hoje. São cuidados muito básicos e são cuidados que eu acho que compensam muito os benefícios que a gente tem e faz parte da minha rotina de autocuidado, sabe? Então, eventualmente eu vou comer uma besteira, mas, assim, basicamente eu vou fazer a minha alimentação pensando no meu autocuidado. É um ato de amor, eu diria, né? Ela gostou do período que ela ficou vegana, que foi de 3 meses, e os exames de sangue também melhoraram, mas depois comecei a sentir vontade de comer peixe. E acabei voltando, mas gostaria de voltar. Fê, é normal isso acontecer. A gente sofre muita pressão popular também. Pressão popular não é o nome, né? Pressão social. Tem muitas questões em volta do veganismo. É um movimento de resistência, né? É uma contracultura mesmo. Então, assim, não é o caminho mais fácil. Os primeiros 3 meses, assim, depois que você faz a sua transição, é normal. Você fica naquela oscilação, algumas pessoas voltam a comer eventualmente alguma coisa. E acho que o mais importante é você não se julgar. É você não, sabe, que você pega aquela chibata
e igual aquela mulher da novela que fica se chibatando, não vale a pena fazer isso. Deu, não deu, beleza. O importante é você analisar o porquê que aquilo não funcionou para você. Às vezes, é muito comum quando a gente tem a falta de um nutriente que o nosso corpo peça por aquilo. Então, assim, eu tive muita vontade de comer peixe. Olha, se não estava tendo uma questão aí de você precisava dar um reforço no seu ômega 3. Vê se não era algum mineral que estava faltando. São coisas que a gente tem que ter um cuidado. Então, assim, coisas que eu sou vegana e eu suplemento. Eu tomo a B12 uma vez por semana. Isso não é uma recomendação. Todo mundo tem que ir no médico e fazer teste, tá? Eu tomo assim porque eu fui no médico, fiz exame de sangue e respeito a recomendação do médico. Eu tomo B12 uma vez por semana e eu tomo ômega 3 dia sim, dia não. Essa foi a métrica que funcionou para mim. O meu ômega 3 não vem de peixe, meu ômega 3 vem de alga marinha, tá? Se o Gil, por exemplo, que é o meu marido, que está se recuperando de 3 AVCs, ele tem uma recomendação mais alta de ômega 3, porque o ômega 3 ajuda nas funções neurológicas, ajuda na recuperação cerebral. Então ele toma mais do que eu não preciso, eu tomo dia sim, dia não. Então são coisas que você tem que entender o que o seu corpo precisa. É muito difícil a gente realmente ser excelente na nossa transição e ser excelente na nossa saúde, principalmente para uma transição que é muito longe do que a sociedade espera, que é o parar de comer qualquer coisa de origem animal. A nossa sociedade ela é sentada em cima da carne, né? Além do patriarcado, só um parênteses. Então, assim, são coisas que é muito difícil a gente lutar contra isso e vencer. Porque quando você vai no médico e fala que você é vegano, o médico vai falar para você que você tem que comer carne. Então você tem que encontrar um nutricionista que fale sobre veganismo, que entenda sobre o veganismo, que te passe as recomendações de suplementação. E aí é mais complicado, tá? Mas é por isso que eu passo informação para vocês. Tô aqui, lutando contigo. Acho que cozinhar plant-based é muito mais fácil e tô apaixonada pelos novos temperos e sabores. Excelente! O que eu acho mais bacana da Whole Food Plant-Based é que para lavar a louça é maravilhoso, que você não usa óleo, né, cara? Então, assim, às vezes a gente nem sabão usa direito. Passa a mão assim rapidinho, ó. A panela de arroz. A gente faz arroz integral em casa, eu praticamente só passo esponja assim, ó. Não preciso nem passar sabão, porque não tem gordura, não gruda nada. Um abraço, né? Uma economia incrível. Lembrando que terças-feiras, então, eu tô fazendo as entrevistas, 7h30 da manhã, mas eu quero fazer uma próxima série muito bacana também, que é para tirar dúvida exatamente de vocês. Então, assim, se alguém tiver dúvida e topar participar, me manda por direct, porque a minha intenção é dar uma consultoria para vocês de graça, de 1 hora, durante uma live. Então, se você quiser participar, manda a sua pergunta. De repente, ela vai ser selecionada e aí você vai ganhar uma consultoria de graça, 1 hora comigo aqui no ao vivo do Instagram, um bate-bola incrível da gente conversando sobre todos os assuntos relacionados à nutrição que você tiver dúvida, tá? A Fê falou, na época fui em uma nutricionista vegana e meus exames estavam ok, inclusive vitamina B. Mas meu objetivo agora é comer mais saudável, sem neuras. Muito bom, muito bom. Sabe uma coisa que de repente vai ser muito excelente para você? Eu tô montando um curso que vai ficar pronto. Eu tinha os cursos disponíveis no meu site e tô reformulando eles, que eu quero deixar eles bem completos. E eu vou lançar um curso novo no final de janeiro, iniciozinho de fevereiro. E é exatamente isso, é esse saber se alimentar, saber comer sem neura. Sem essa, sabe, porque tem que ser, porque não sei o que lá. Então eu vou ensinar tudo sobre a Whole Food Plant-Based, tudo, em um curso online. Então você faz na sua casa, você faz no seu ritmo e ainda estou trabalhando nos módulos, ainda não posso dizer assim, são sei lá quantos módulos, são sei lá quantos, porque eu estou querendo realmente botar bastante esforço nessa pré-preparação, porque eu quero colocar bastante informação para vocês. Mas com certeza, assim, vai ter tudo sobre a Whole Food Plant-Based. Eu vou trazer tópicos sobre a sustentabilidade, a parte sustentável da alimentação. Então, eu quero trazer informações sobre a indústria da qual eu fiz parte, por que a carne é assim, assado, o impacto ambiental dessas coisas, que eu acho que são relevantes, muito relevantes. A gente precisa saber disso.
A gente precisa saber do nosso impacto no mundo. E a alimentação é muito importante, é um passo muito importante. A gente cuidar da nossa alimentação, porque é todo dia, né? Todo dia você toma essas decisões. Então, saber por que e como torná-la mais sustentável é relevante, pelo menos eu acho, e agora eu estou trabalhando nesses módulos. Então, eu acho que pode ser uma boa para você. Eu vou trazer mais informações aos poucos sobre o curso, conforme ele for se desenvolvendo, mas ele está programado, vou gravar já em dezembro, então assim, estou finalizando já o programa e em janeiro, no final de janeiro, iniciozinho de fevereiro, eu estou lançando para vocês. Sim, tem bastante curso. Que bom, gente, bom, muito legal. Gostei muito de falar com vocês. Então, se vocês tiverem dúvida, tiverem a fim de participar, de ganhar uma consultoria online de graça, ao vivo, pelo Instagram, me manda um direct com a sua dúvida, que a gente vai dar uma selecionada. E aí a gente marca e fala ao vivo, tirando todas as dúvidas sobre nutrição, sobre alimentação, sobre veganismo, sobre suplementos, sobre o que vocês quiserem, tá? Se a gente não se vê assim, a gente vai se ver toda terça-feira e também às quintas-feiras. Terça-feira, 7h30 e quinta-feira estou ainda estudando os horários. Então, hoje a gente testou esse horário aqui. Para mim é 11 horas da noite, para vocês é 7 horas da noite. Se funcionou para vocês, maravilha, posso manter assim sem problema nenhum. Tá bom. É isso, gente. Uma ótima noite. Obrigada por vocês terem participado. Adorei as mensagens. Meninas, um beijo para todo mundo que mandou mensagem. A gente se vê numa próxima vez. Terça-feira, 7h30 da manhã, passando o seu café, ouvindo que a gente vai fazer as entrevistas mais bacanas. Tá bom? Um beijo!